Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa em que podemos juntos rezar, elevar, manifestar cada vez mais a vida que habita no nosso interior. E para fazer a oração de abertura, utilizaremos este livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para tornar-se perfeita autorrealização de Deus. Esta oração consta na página 120, lembrando que meu livro é 37ª impressão e quem quiser acompanhar a oração pelo livro, fique à vontade. Caso contrário, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração e vamos elevar nossos pensamentos por meio das palavras desta oração. Vamos lá então? Oração para tornar-se perfeita autorrealização de Deus. O ser humano é a suprema autorrealização de Deus. Por conseguinte, no âmago do nosso ser aloja-se a mente de Deus. A mente do nosso âmago é a mente de Deus e está preenchida de amor, verdade e sabedoria de Deus. A mente superficial, por pertencer ao corpo carnal, pode ficar conturbada pelos acontecimentos do mundo exterior. Mas a mente do âmago, por pertencer a Deus, não se deixa perturbar por acontecimento algum do mundo exterior. Jamais se aflige ou sofre, está sempre jubilosa. Quando minha mente superficial se conturba com os acontecimentos do mundo fenomênico, busco a mente de Deus no meu âmago e recupero infalivelmente a paz, a harmonia, o amor e a sabedoria. Neste momento, compreendi que no âmago do meu ser aloja-se algo sagrado, isto é, a mente de Deus. Dela retiro a sabedoria, a alegria, o amor, a harmonia, a prosperidade, a felicidade e a saúde e concretizo-os na vida cotidiana. As sagradas qualidades de Deus exteriorizam-se cada vez mais nitidamente em mim através da prática diária da meditação Shinsokan. Dessa forma, orientado constantemente pela sabedoria de Deus, consigo analisar corretamente os fatos, traçar planos adequados e agir acertadamente, sem jamais cometer falhas. A natureza divina que se aloja no âmago de meus familiares está se manifestando cada vez mais perfeitamente. Por isso, eles se tornam cada vez mais saudáveis, mais vigorosos, mais belos, mais prósperos em seus empreendimentos e podem contribuir grandemente para o bem-estar da sociedade e da nação. Os nossos empreendimentos prosperam graças à orientação e ao amor de Deus, e por isso não empregamos os lucros somente no nosso próprio benefício. Esses lucros, que são dádivas a nós confiadas temporariamente por Deus, nós os oferecemos generosamente em benefício da sociedade, do país e da humanidade. Nossa família prospera à medida que contribuímos para o bem comum, pois este mundo é regido pela lei mental que diz: dá e receberás. Sou filho de Deus e no meu âmago habita Deus. E quanto mais eu manifestar esse Deus interior em benefício da sociedade e da humanidade, mais perfeitamente entrarei sendo uma autorrealização de Deus. Assim como a fisionomia de Sakyamuni tornou-se divina e reconfortante, minha fisionomia melhora a cada dia e torna-se benquista e amada por todos. Só de olhar para mim as pessoas se sentem felizes e suas almas se enchem de amor e paz. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra a mente de Deus e a nossa mente, que vive a vida fenomênica. A nossa mente pode até se conturbar, mas a mente de Deus nunca fica agitada, porque a mente de Deus é perfeição. Logo, quando você aprende a se fixar, ou quando você aprende a focar na mente de Deus, ela há de te trazer sabedoria, paz, alegria e felicidade. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, a você também de casa que está nos assistindo, a você que está em Brasília, que você que está fora de Brasília, a você que está no Brasil, você que está fora do Brasil, meu muitíssimo obrigado. É uma grande alegria e honra estar aqui mais uma segunda-feira para juntos estudarmos e aprofundarmos um pouco mais nos ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho nas páginas do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, recebo com muito carinho, muita gratidão e retribuo em forma de desejos sinceros para que você e toda a sua família manifestem cada vez mais a vida de Deus. Meu muito, 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 muito obrigado a todos que de algum modo contribuem para que nós possamos estar aqui
toda segunda-feira, levando essas palavras da verdade que ajudam a gente a manifestar cada vez mais a nossa vida de Deus, manifestar cada vez mais a nossa natureza divina. E hoje eu tenho assim uma alegria, hoje nós vamos trabalhar um tema bem legal e, por óbvio, eu preciso fazer alguns apontamentos para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos de maneira assim bem consciente. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio emocional. É algo super legal, é muito importante. E muitas vezes a gente não consegue entender o que é espiritualidade por detrás do equilíbrio emocional. Primeiro ponto que nós vamos tratar, nós vamos abordar a questão do equilíbrio emocional no viés religioso, por óbvio. Nós vamos trabalhar no viés filosófico religioso, então eu não vou abordar questões aprofundadas ou questões muito prementes da psicologia. Então, óbvio, eu não vou desenvolver um trabalho científico ou nem vou trabalhar teses científicas. Nós vamos abordar a questão do equilíbrio emocional à luz de uma visão filosófica religiosa, partindo da premissa de quem nós somos na nossa essência. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, nós não vamos esgotar o assunto, por óbvio. Se a gente for falar de equilíbrio emocional, a gente fica até desequilibrado, porque é tanta coisa para falar, que você não sabe nem por onde você começa. Então, o que acontece? Eu vou pegar uma linha para abordar uma maneira em que você pode trabalhar a questão do equilíbrio espiritual. Por óbvio, não esgotaremos os assuntos e não vamos abordar todos os pontos e características. Tentaremos pegar aquilo que nós reputamos ser mais importante nesse momento. Por fim, eu vou utilizar hoje apenas um dos livros que o professor Masaharu Taniguchi trata sobre o assunto. Por que o professor Masaharu, e o interessante que é o seguinte, se vocês observarem, a Seitonei tem assunto para tudo, né? A gente vem com as palestras assim, a gente fala de A, B, C, a gente começa a falar de tudo. Por quê? Exatamente como a Seitonei ela busca o equilíbrio mente, corpo e ação, exatamente por buscar esse equilíbrio na totalidade, você acaba abordando os assuntos como um todo. Então nós vamos da vida cotidiana até o ato de acordar, e nós vamos da vida cotidiana desde o ato de acordar até o ato de dormir. Então esse espaço inteiro do nosso dia que compõe a nossa manifestação, a nossa vida, ele é abordado exatamente porque é dentro dele que vem o processo da manifestação do Filho de Deus. Então, a Seitonei, ela não tem uma visão de trabalhar o homem ou trabalhar o ser humano para pós-mortem. Não, nós vamos trabalhar para você, para o dia que você morrer, você vai chegar no céu e você vai ser recebido por Dom Pedro. Não é essa a visão da Seitonei. A visão da Seitonei, nós vamos trabalhar o Filho de Deus aqui e agora. Então, exatamente porque a gente trabalha na visão que nós vamos manifestar Deus em nossos atos, é que nós abordamos a vida de uma maneira ampla e buscamos ser completos na capacidade da compreensão do porquê da vida. Então, acabamos que trabalhamos muitos assuntos exatamente para que a gente possa sempre ter a noção, o conhecimento e as ferramentas necessárias para trabalharmos o melhoramento humano. Isso é muito importante. É muito importante. Trabalhar melhoramento humano, o nome já fala, dá trabalho. Dá trabalho trabalhar o ser humano como um todo. Por isso que eu sempre bato na tecla que nós precisamos praticar, nós precisamos estudar, nós precisamos entender e buscar manifestar, porque nós não conseguimos simplesmente, num aspecto filosófico, viver a verdade se ela não for prática. Então, em resumo, se a gente for falar filosoficamente, a gente está falando, o ser humano ele precisa viver aquilo que ele prega. Se a gente for falar religiosamente, o ser humano ele é salvo no dia a dia. Se a gente for falar isso na vida cotidiana, você tem que ser aquilo que você acredita. Então, abordar isso de uma maneira completa faz com que nós tenhamos uma transformação. E como tudo, gente, transformar dá trabalho. É muito interessante a gente enxergar como é que é feito um bolo, como é que as coisas simples da vida trazem profundos ensinamentos. Se nós fizermos um bolo, ele precisa que muita coisa seja misturada, colocada no local certo e feita de maneira correta, a fim de que o bolo saia saboroso. A mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes temos que misturar algumas coisas e ter a capacidade de extrair dali o que nós temos melhor para que o resultado seja agradável. Então, entender e trabalhar isso exige esforço, exige dedicação.
Por isso que eu bato muito nessa tecla, muito, muito, muito. Porque algumas pessoas acham que o negócio é, não, eu entendi na cabeça. Legal, agora você precisa entender na ação. Porque entender na cabeça, hoje em dia, todo mundo entende. Todo mundo entende. As pessoas têm uma capacidade de entender de tudo de uma maneira assim incrível. Eu gosto, tem até uma figurinha que eles mandam no WhatsApp, que é assim, o importante é opinar, saber é outra coisa. Então todo mundo tem que saber de tudo, todo mundo tem que opinar tudo. Então o negócio está acontecendo. Aí nós tivemos as Olimpíadas, aí todo mundo se tornou técnico em todas as modalidades. Aí tem aquela lá da raquetinha que bate na peteca lá, todo mundo sabe daquilo ali, todo mundo manja de esgrima, tem esporte ali que eu nem sabia que existia, mas todo mundo manja. Mas é o quê? Porque as pessoas acreditam que dominar a teoria quer dizer que você domina o assunto. E não é assim que funciona. Dominar a teoria só quer dizer que você acumulou conhecimento. Dominar a maneira de manifestar, aí sim é que faz com que você tenha realmente as capacidades necessárias para que você possa exercitar aquilo. Então nós vamos abordar um aspecto. E para eu começar a falar sobre equilíbrio emocional, vamos lá. Nós temos que entender o ser humano num aspecto. Volto a falar, gente, eu vou trabalhar de uma maneira simples, não vou entrar em detalhes profundos, nós vamos trabalhar de uma maneira simples para que a gente possa compreender. Então o que acontece? O ser humano ele é composto de diversas facetas, diversos pilares, diversos pontos que são necessários serem trabalhados. A grosso modo, a grossíssimo modo, nós podemos dizer que nós temos dois pilares principais. O primeiro é o intelectual. Lembrando, gente, grosso modo, viu? Porque vai alguém me falar, preletor, tem isso também. Sim, eu sei. Mas a aula aqui não é de psicologia. Isso aqui é somente para que a gente possa entender aonde é o ponto que nós vamos trabalhar. Então, a grosso modo, nós temos esses dois pilares que são os pilares que trabalhamos o ser humano. Dentro desses conceitos, eles se subdividem em vários outros. Mas, trabalhando assim, a gente tem a questão intelectual, a inteligência, a capacidade cognitiva da pessoa, e a questão emocional da pessoa, que é como ela lidar com as diversas emoções. As gerações antigas, elas eram ensinadas, ou elas foram doutrinadas, que o fundamental para um ser humano era ter uma capacidade intelectual. Tanto que antigamente o pessoal se media pelo QI. Quem tinha QI alto era uma pessoa abençoada, era uma pessoa assim, nossa, ele tem QI alto, ele vai ser uma pessoa de sucesso, vai ser uma pessoa feliz, porque ele tem um aspecto da intelectualidade muito proeminente. Então ele vai ser o sucesso. E com o passar do tempo, essa fórmula, o pessoal viu que ela não estava acertando, não estava funcionando. Nem sempre as pessoas que tinham muita inteligência eram aquelas pessoas que realmente manifestavam capacidade. Porque percebeu-se que você necessitava de outras facetas do ser humano. E hoje em dia o que está muito em voga é a inteligência emocional. Hoje em dia, assim, ficou claro que é muito mais importante para determinadas funções que você ocupa, você ter inteligência emocional até mais do que inteligência, digamos assim, a própria inteligência, né? Intelectualidade. Porque falar inteligência intelectual é ser show, né, gente? Então, o que acontece? Hoje em dia a gente precisa ter muito mais a questão da inteligência emocional do que a própria intelectualidade. Em compreender que essas duas precisam de equilíbrio se tornou um ponto muito fundamental nos dias atuais. Nos dias atuais, busca-se que nós sejamos seres humanos mais equilibrados. Busca-se. Na prática, a gente está vendo o quê, gente? As pessoas estão mais equilibradas ou desequilibradas? Essa é a mesma impressão que vocês têm? É a mesma impressão? Hoje em dia, eu poderia afirmar que se a gente chegar numa roda de amigos e falar, gente, eu sou normal, todo mundo vai te olhar, só quer ser, porque todo mundo não está meio perturbado hoje. O ponto é o seguinte, a questão é que dentro dessa necessidade de um equilíbrio, antigamente havia uma questão muito interessante.
Antigamente era trabalhada a questão da resiliência. E hoje em dia não é trabalhada a resiliência como construção ou formação do indivíduo. O indivíduo hoje em dia, ele está sendo formado emocionalmente de uma forma um pouco mais frágil. Pelo menos em perspectivas que nós analisamos, ele tem se formado de uma forma mais frágil porque as dificuldades têm sido encaradas de uma maneira equivocada, diferente. Ou seja, antigamente era assim, você precisa estudar. Eu não estou falando que antigamente é melhor não, viu, gente? O ponto não é... o ponto não é antigamente era melhor e hoje em dia é pior. Não é isso. É simplesmente uma análise do que está acontecendo, gente. É simplesmente uma análise, uma percepção das coisas que estão acontecendo. Então, o que acontece? Antigamente, você trabalhava a intelectualidade e o emocional te vira com seus sentimentos. Engole choro, aprende a ser forte, você vai crescer assim. E hoje em dia é assim, nós vamos te dar todos os meios possíveis de você ter conhecimento. Mas a questão emocional, você não pode ter frustração, você não pode ter isso. Nós temos uma geração de pais que não deixam seus filhos se frustrar. Não deixa. A maneira como nós somos educados antigamente, volto a frisar, não estou falando nem que é bom, nem que é ruim. Eu estou constatando situações. Como é que funcionava antigamente? Se você chegasse em casa e falasse assim, quero fazer alguma coisa, o primeiro a te cortar era a tua família. Você é ruim, você não vai fazer nada. E você nem começava. Então, por exemplo, vou jogar futebol. Mas você é uma perna de pau. Você não sabe jogar, para que você vai mexer com isso daí? Você já descartava de plano. Hoje em dia, o que acontece? Vou jogar futebol, então nós vamos te colocar na escolinha. Aí coloca na escolinha. Como é investimento de tempo, é investimento de dinheiro, de dedicação, se você não manifesta talento no futebol, a culpa não é sua, a culpa é da escolinha. A escolinha não te treinou bem, era obrigatório você já estar jogando bem. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com a mãe, dentro do Poder Judiciário, ela era servidora, então a gente batendo papo, e ela falando revoltado que ela ia processar a escola de futebol do filho, porque o filho não estava jogando bem. E eu virei para ela e perguntei, você já parou para pensar que de repente seu filho é ruim? Aí ela, mas como o senhor fala isso, doutor? Eu falei, porque eu também sou ruim. E isso acontece, sabia? As pessoas são ruins nas coisas. Ninguém é obrigado a ser sucesso em tudo que empreende. Ele está jogando bola, mas você já parou para pensar que de repente ele é ruim pra caramba? E ele que é perna de pau e não é culpa da escola? Então o que acontece? É a ideia de que, como eu eduquei a minha educação, ela é perfeita. E como ela é perfeita, a extensão de mim não pode ter falhas. Então a ideia de que não há falhas gera uma falsa percepção de que a educação evita os filhos da dor. Só que esse não é o caminho para construir um equilíbrio emocional. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ter o balanço entre intelectualidade e emoção. Por quê? Hoje em dia investe pesado. Interessante. É muito interessante. Antigamente, botava na escola que dava para pagar. Hoje em dia você bota na escola, às vezes você se aperta, porque o menino tem que ser bom. Ele tem que falar 40 línguas, ele tem que saber tudo, até a 5ª série. Ele tem que ser assim, preparado para o mundo. E antigamente a gente era preparado só para ler e escrever. Era um negócio assim no básico, você vai no básico. Então hoje em dia se investe muito no intelectual. E percebeu-se que hoje em dia é muito mais importante você também trabalhar, ou é também tão importante você trabalhar a questão emocional do ser humano. Mas, interessante, percebemos que é para trabalhar o emocional e nós mudamos. Ao invés de trabalharmos o emocional, a gente está focando em trabalhar no intelectual e deixando o emocional de maneira precária. O que eu quero dizer com isso? À luz da religiosidade, à luz da espiritualidade, ambos precisam ser trabalhados. E como é que nós trabalhamos o intelectual? Como é que o intelectual é trabalhado? Isso, gente, isso. Um de cada vez. Vamos lá, gente. Como é que o intelectual é trabalhado? Estudando, gente. Estudando, lendo, aprendendo. Nós vamos trabalhar o intelectual desenvolvendo a massa cinzenta, de modo a que o conhecimento ele se torne algo fácil, algo acessível, algo que a gente consiga externar
ou passar de maneira fácil, de maneira simples, de maneira própria, digamos assim. Então, o intelectual nós trabalhamos assim. E o emocional? Essa é difícil de responder. Olha que interessante. O intelectual a gente sabe, estudar. E o emocional? Aí você, caramba, como é que a gente trabalha o equilíbrio emocional? Como é que a gente lidar com as nossas emoções? Como é que nós lidamos com as nossas emoções? Todo mundo assistiu os desenhos Divertidamente 1 e 2, aquela mesa cheia de emoção apertando o botão. Como é que a gente lidar com esses sentimentos? Como é que nós vamos trabalhá-los? Hoje em dia, estamos trabalhando muito emocional à base de remédio. À base de remédio. É assim que nós estamos lidando. E não é só pessoas que estão doentes, não. Pessoas extremamente sãs estão trabalhando o emocional com simplesmente a base de remédios. Eu conheço um monte de gente que está tomando um remédio para déficit de atenção para ter uma melhor condição ou melhoramento para trabalhar a intelectualidade. Eu conheço um monte de gente que está tomando remédios dos mais variados possível para ter excelente desempenho físico, para trabalhar as emoções da frustração, do complexo de inferioridade e da timidez. Eu conheço pessoas que saem à noite e não conseguem conversar com outra pessoa se não for a base de entorpecimento do cérebro, seja a base de álcool, seja a base de drogas. Então o que acontece? As emoções hoje em dia elas estão sendo trabalhadas na veia, mas não na veia de ralar, na veia de injetar mesmo. Tá tudo na base do remédio. E isso é complicadíssimo, porque o emocional, se não for trabalhado, ele fica deficitário. Então, o ser humano, ele funciona ou ele vive bem à medida que ele tem as suas duas grandes pernas em tamanhos equivalentes em equilíbrio, com a mesma força. Uma é a inteligência, a outra são as emoções. Se uma não sustentar a outra, não se consegue ficar de pé. Por isso que hoje em dia os tombos são muito grandes. E aí vem um ponto, um local perigosíssimo, que hoje em dia descobriram que é uma mina de dinheiro. Descobriram que é uma mina de dinheiro, que é o ensinamento fácil, simples e rápido de que você consegue de um lado para o outro sem maiores dificuldades. Isso é perigosíssimo. Porque hoje em dia se ensina que você consegue, estudando, ter controle emocional. Não, basta você fazer o meu curso, que você aprenderá a ter controle emocional sobre todas as situações. Você aprenderá a conversar com mulheres. Aí eu vou fazer o curso porque eu vou aprender a conversar com mulher. Cara, você pode ler 10 bilhões de páginas. Nada vai te dar a certeza de que o que você vai fazer dá certo, porque não é assim que você aprende. Da mesma maneira, eu vou ler um curso sobre tubarões. O dia que eu mergulhar em Fernando de Noronha e vir um tubarão, eu não vou ter medo. Não é assim que funciona. Então, esse caminho fácil, esse caminho da simplicidade disso aqui, está gerando uma horda de pessoas perdidas e mais perdidas no mundo, que estão sendo cooptadas, que estão sendo roubadas com as ideias fáceis vendidas principalmente na internet. É impressionante quando você pega o tanto de gente que está ensinando de tudo que vocês puderem imaginar, desde contato íntimo até questões assim transcendentais. As pessoas falam, não gente, você aprendendo do meu jeito, você vai ter todo o equilíbrio daqui. E não é assim que funciona. Essa simplificação diminui o ser humano. Diminuindo o ser humano, com certeza os resultados são catastróficos, porque não é assim que se trabalha. Nós temos na nossa vida, vamos botar aí 100 anos de caminhada para que a gente possa aprender aqui e aqui. A vida não se resume a um caminhar simples de pular etapas. E esse pular etapas está perigoso porque as pessoas estão acreditando que isso funciona. Não é assim que acontece. Não é simples, gente. Por isso que às vezes um pensamento como o da Setionelle é difícil. As pessoas ficam bravas, as pessoas ficam revoltadas. Elas entram aqui e falam assim, preletor, eu estou fazendo as coisas e ainda não está acontecendo. É porque você precisa estruturar e construir. É possível você fazer a faculdade de uma semana? E se eu oferecer a faculdade de uma semana para vocês?
Que nível que vai ser minha faculdade? Péssima. Péssima. Vai ser uma das plaques da vida aí. Essas milhões de faculdades que a gente tem, que o ensino é assim, eu finge que eu estou ensinando, você finge que está aprendendo, a gente finge que está se formando. Então, o que acontece? Se você não entender que essa formação emocional, ela demanda tempo e esforço, você não vai compreender que é o processo. Que todo mundo gosta de falar, porque o caminhar é o processo, todo mundo fala, mas ninguém entende o que é o processo em si. Ninguém entende o que é realmente esse caminhar. Então, o que acontece? Quando você compreende que não dá para fazer uma faculdade, por exemplo, em uma semana, você entende que não existem experiências na sua vida que você vai fazer rápido. Não existem experiências que você vai aprender de maneira instantânea. Você precisa trabalhar isso. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a construção emocional, ela passa muito por uma percepção de quem você é. De quem você é. E olha que interessante. O mundo materialista, ele vai lhe diminuir. Porque o trabalho do mundo materialista é simplesmente olhar a forma. E na forma nós somos pequenos. Na forma nós somos falhos. Na forma nós somos absolutamente imperfeitos. Cabe a quem te trazer a real percepção da sua natureza? A filosofia e a religião. Então a filosofia e a religião, quando colocadas da maneira correta, elas possibilitam que você tenha a verdade e compreensão de quem você é. E quando você sabe quem você é, você tem as condições de trabalhar o intelectual e o emocional de forma equilibrada. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa sofreu muito na adolescência. Ela era muito judiada. Não só judiada, mas ela era pequena, feia, era toda assim, parecendo aqueles cachorros horrorosos que passam aí na televisão, aquelas coisas assim. Então ela sofreu bastante. Ela percebe que ela não quer mais viver aquela situação. Então ela busca mecanismos de autodefesa. E ela descobre que tem alguns mecanismos de autodefesa muito eficazes dentro da sociedade. Um deles é ter poder. E nós temos várias facetas do poder. Nós temos o poder financeiro, nós temos o poder da beleza, nós temos o poder da intelectualidade, nós temos o poder da espiritualidade. Então nós temos várias manifestações do poder. E ela busca o poder, por exemplo, da intelectualidade. Ela decide estudar, ela estuda e passa em um cargo ou assume alguma chefia numa grande empresa que lhe dá muito poder. Qual é a tendência do poder ser usado na mão dessas pessoas? Para o bem ou para reproduzir aqueles fatos dos quais ela também foi vitimada? A tendência que a gente observa normalmente é reproduzir. Então o que acontece? A pessoa consegue o poder não para exercê-lo de forma saudável, mas para oprimir ou se defender daquilo que sempre viveu. Então é uma pessoa que tem intelectualidade, mas ela não tem inteligência emocional. Ou seja, aonde ela estiver, ela destrói o que estiver ao redor. E não são poucos os casos que nós vemos assim. Tanto é que hoje em dia nós temos inúmeros trabalhos sobre o assédio moral. Assédio moral nas relações de trabalho, assédio moral nas relações pessoais. Por quê? Porque a pessoa ela reproduz um fenômeno. Então observa só, não, eu vou trabalhar a intelectualidade porque se eu conseguir chegar em tal ponto eu vou ser feliz. A pessoa chega em tal ponto, só que ao redor dela são plantadas somente sementes da desarmonia e da desordem. O que ela vai colher? Infelicidade. Mesmo estando no ápice, mesmo estando no alto, seja da carreira, seja da posição dela, no que ela ocupa, ela não tem a verdadeira felicidade porque a vida dela é desequilibrada. Não é à toa que quando o chefe é muito doido, como é que a gente chama ele? De desequilibrado. E meu chefe é desequilibrado. Por quê? Porque a questão emocional está muito aquém da questão intelectual. Então, toda vez que a gente tem esse desequilíbrio, a gente tem uma explosão para um dos lados. Então, o que acontece? Trabalhar a questão emocional, ela é fundamental para construir o ser humano. Só que para você entender como você trabalha emocional, você precisa saber quem você é. Porque se você descobre quem você é, você tem os elementos necessários para trabalhar os dois.
A vida material te vende a seguinte ideia. Você vai ser feliz se você tiver conforto e prazer. Conforto e prazer. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Então, a vida material, a matéria, ela te vende a ideia de que você vai ser feliz se você tiver tranquilidade / conforto e prazer. Então, a vida baseada na matéria te vende isso. Essa é a ideia que é vendida. Tanto que se a gente vê uma pessoa viajando com dinheiro, com uma pessoa bonita do lado, qual é a ideia que nos passa na hora? Que essa pessoa, ela é feliz. Feliz. A ideia é na hora, gente. A ideia é na hora. Ó o segredo das redes sociais. O segredo das redes sociais, gente, é trabalhar a inveja. O segredo da rede social é trabalhar a inveja. Por quê? Quando você vê uma pessoa feliz, feliz não, você vê uma pessoa confortável, bonita, viajando para esse lugar, você fala, essa pessoa é feliz. Você deseja ter isso também. E você começa a tentar transformar a sua vida numa felicidade também para você postar. Qual é a razão de alguém postar a foto de um prato de comida nas redes? Não estou criticando quem posta comida não, gente. É o que está por detrás. Qual é a razão da pessoa postar um prato de comida? É para que todo mundo que olha o prato fale assim, puxa, que vontade de fazer o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Porque todo mundo fala, caramba, eu também queria estar nesse restaurante, nesse dia, comendo esse prato. Mas eu estou aqui em casa, comendo miojo. Então você sofre com a inveja e você consome o elemento da inveja. Porque aquele elemento, ele está te trazendo a ideia de que isso é a felicidade. É felicidade. Como você não tem isso, o que começa a ser gerado dentro de você? Um desequilíbrio emocional. Um desequilíbrio emocional. E te faz correr atrás daquilo que você entende que vai trazer a felicidade. E as pessoas correm e não conseguem. Porque a base da felicidade não está aqui. Uma vida tranquila e confortável, só de prazeres, não engrandece o homem. Ah, Pelletoni, então não posso ter conforto e não posso ter prazer. Não é isso. Uma vida apenas de conforto e prazer não é uma vida que engrandece o homem. Não é uma vida que engrandece o homem. A vida que engrandece o homem é quando ele constrói algo que realmente é capaz de modificar e beneficiar o todo, e se dessa construção dele vier conforto, tranquilidade e prazer, está tudo maravilhoso. Está tudo maravilhoso. Então, precisamos entender isso para trabalharmos o emocional. E agora vamos entrar no ponto. Bem, precisamos trabalhar ou precisamos construir o nosso emocional. Como nós fazemos isso? Não perca a calma nos momentos críticos. Não perca a calma nos momentos críticos. E ele vai discorrendo sobre a calma e a importância que a calma exerce no nosso poder decisório. E eu falo isso porque, gente, todas as decisões que eu tomo na minha vida, aquelas que são assim realmente muito sérias, eu sempre tento tomá-las em momentos de calma. Então eu gosto muito de uma coisa que minha mãe fala assim, eu sempre tomo uma decisão depois de uma noite bem dormida, porque dá tempo de você pensar, dá tempo de você trazer os elementos necessários. Aquelas decisões tomadas assim, na paixão, na hora, elas podem te levar a erros crassos, coisas até que você falava que você nunca faria. Por exemplo, hoje em dia, tem muito, no meio das vendas se usa, mas também nos meios digitais hoje em dia para aplicar golpe, se utiliza muito das técnicas da pressa. Você entra numa loja, você vai comprar uma blusa, você nem estava querendo a blusa, mas você entra na loja, você gostou da blusa, aí você vai, veste a blusa, você fala, não, ficou legal. A atendente vira e fala assim, ó, tá com promoção, viu? Aí você, tá, que legal. É a última. Aí você, é a última? E vai acabar, viu? Que tá vendendo que nem água. Você nem sabe se essa blusa tá lá há 30 anos, foi da primeira leva da loja, nunca vendeu. Mas a vendedora vira e fala assim, ó, é a última. E tá vendendo. Aí você começa, caramba, eu preciso da blusa.
Criou-se em você uma necessidade que você não tinha, porque trouxe o elemento da pressa. Da pressa. Traz o elemento da escassez, aí você tem o medo de perder. Aí quando fala que está em promoção, você fica desesperado. Você fica assim, meu Deus, não posso perder a promoção porque eu tô... Então, por exemplo, tem gente que para economizar alguns itens de mercado, vai em vários mercados para fazer compra. O que economizou na compra, gastou em gasolina. A pessoa, ela perde a capacidade, porque a ideia de economizar é algo tão forte dentro dela, que se não tiver economia, ela não sente que ela está sendo eficiente. Aí a gente retorna naquela palestra que eu vou falar sobre eficiência. O perigo da ideia da eficiência 100%. É interessante, gente, porque nós não somos eficientes 100% e a gente quer sempre passar a imagem de 100%. Então, se você estiver numa roda e se você tiver feito alguma coisa, comprado alguma coisa, feito alguma coisa que alguém conseguir fazer em promoção, você se sente humilhado. Nossa, eu fui lá num restaurante, comi um prato. Eu fui na semana da promoção, paguei a metade. Aí você fica triste, você... Poxa, cara, ele pagou metade, velho, eu paguei o dobro. Você sofre com isso, como se tivesse cometido um erro. Eu não fui eficiente. Você vai lá na loja, eu paguei R$7 no extrato de tomate, o outro pagou 9, eu que pagou 9. Ai, meu Deus, fui enganado. Não é, gente. A ideia de que é tudo sempre 100% é uma falácia, gente. A gente vai aprendendo. Você vai aprendendo, você vai mexendo, você vai falar, não, comecei a ficar esperto, você começa a ficar de olho. Mas é óbvio que você vai ter as falhas no caminho e elas servem para o aprendizado. Como é que a gente aprende a ter equilíbrio ou como é que a gente aprende a ter, digamos assim, o lado intelectual? Por meio do estudo. E como é que a gente aprende a ter equilíbrio emocional? Experiências. Aqui, gente, está um grande segredo dentro de uma espiritualidade saudável. Não é só a experiência, é o entendimento que a experiência veio para te engrandecer. É aqui que está o ponto. Como é que você constrói um ser humano saudável? É quando ele descobre que nem tudo vai dar certo. É quando ele percebe que as coisas podem acontecer de maneiras diferentes e é nisso que nós vamos trabalhar. Vou dar um exemplo. Pessoas que sofrem muito. Decidir uma coisa, nós vamos viajar, vamos supor, nós vamos pegar e nós vamos fazer uma viagem para tal local. E você chega nesse local e o hotel que você fechou não era o hotel que você esperava. Vou dar um exemplo de uma viagem que eu tive com a minha esposa. Nós íamos para Porto de Galinhas e nós íamos ficar em 2 hotéis. Primeiro um hotel nós íamos curtir 4 dias, depois nós íamos ficar 7 dias no outro hotel. E nós chegamos no hotel, aí nós chegamos um pouco mais tarde, e nós chegamos, quando nós entramos, aí minha esposa foi arrumar a cama, quando ela tirou o lençol, tirou assim a parte de cima, o lençol cheio de manchas amarelas. Aí minha esposa, mas eu não deito nessa cama, de jeito nenhum. Eu olhei e falei assim, Cacilda, gente, tá esquisito mesmo, né? Aí, quando a gente olha para o lado, tinha uma galera andando de formiga lá, levando um monte de coisa. Falei, esse quarto não tá bom, vamos conversar lá. Descemos, chegamos lá, fomos conversar com a atendente falou, não, vou mudar vocês de quarto. Subimos para o segundo quarto. Quando chegou no segundo quarto, pior do que o primeiro. Aí minha esposa, amor, onde é que a gente consegue um outro hotel? Eu falei, nessa hora, só se a gente dormir na rua. Eu não tenho como eu conseguir nada agora, né? Ela falou, não vou conseguir dormir. Ela falou assim, não, eu preferi o outro. O outro estava melhor. Então vamos voltar para o outro. Aí voltamos para o outro. Aí minha esposa foi, colocou uma toalha em cima do lençol para dormir. Falei, vamos lá, eu vou encarar com a força e com a fé em Deus. Aí dormimos. No dia seguinte nós levantamos, o café da manhã era até as 11 horas da manhã. Nós levantamos mais tarde, aí nós ficamos prontos umas 10h40. Quando nós chegamos para tomar café da manhã, a moça chegou e falou assim, ó, fechou já. Mas não eram 11 horas? Não, já fechamos já. Aí eu, tudo bem, não tem problema. Desci na portaria e perguntei para o rapaz da recepção, tem uma padaria aqui perto? Aí ele, claro, a padaria é aqui. Aí ele parou, olhou para mim, mas por que você está perguntando de padaria? Eu falei, é porque não deu tempo de tomar café da manhã que já fechou. Aí ele olhou para o relógio, 10h50, ele, mas fechou por quê? Eu falei, não sei, foi a moça lá em cima que falou. Ele, não, porque eu sou o dono do hotel. E eu estou querendo entender o que está acontecendo. Aí eu falei, o senhor é o dono.
deixa eu te explicar o que está acontecendo. Na hora que eu falei para ele, ele falou, não, senhor, pelo amor de Deus, eu não aceito o senhor ir numa padaria. Só um minutinho. Aí ele subiu, deu 5 minutinhos, ele desceu, o senhor pode ir lá. Tava todo mundo da cozinha enfileirado, os senhores querem o quê? Posso pedir qualquer coisa? Eu falei, tá bom, que hoje a gente não almoça. Pedimos tudo que a gente queria, foi aquele café da manhã maravilhoso. Contamos do quarto, aí ele veio me contar o seguinte, ele falou assim, seu João, deixa eu te explicar. A gente está tendo problema com a lavanderia que a gente contratou. Essas manchas amarelas são de protetor solar que as pessoas deitam no colchão, mancha e tem que usar um produto específico. E essa lavanderia não está usando. A gente já está contratando uma, mas eu preciso terminar o contrato daqui a um mês. Mas você pode deixar que eu já vou providenciar. Providenciou lençóis novos, trocaram. E nós fomos tão bem tratados, que quando saiu na hora de ir embora, a gente não queria ir embora. Aí foram embora, porque quando a gente falou que tinha umas formigas andando dentro do quarto, ele falou, vamos resolver. Convidaram elas para se mudar para outro lugar, levaram as formigas embora e resolveram tudo. E eu falei assim, gente, olha que maravilha. Aí o que acontece? Nós tivemos uma estadia ótima. O primeiro dia foi bom? Não foi bom, óbvio. Nós chegamos no local e nós achamos que o hotel era muito ruim. O hotel não era ruim, era um bom hotel. A gente só pegou no momento que não estava o melhor. O que foi aquilo para a gente? Uma experiência. Porque observa só, o que nos mostrou? Adiantava explodir emocionalmente, gritar, falou que pagar, chutar, ameaçar tacar fogo, bater em alguém? Adianta? Não adianta. Isso vai trazendo experiência para a gente aguardar e falar assim, não gente, tá tudo bem, vamos aguardar, vamos observar. Isso vai trazendo controle. E esse controle vem da onde? No momento em que eu entendo que toda experiência que vem até mim é para um aprendizado. E isso a gente só consegue quando a gente percebe que a construção do meu emocional, ela vem por meio de experiência. Gente, como é que eu vou me tornar uma pessoa forte na vida? Se eu for testado. Eu falo isso direto. Como é que nós vamos aprender a manifestar o amor na nossa vida? Quando nós somos testados. Porque se você não for testado a amar, você nunca vai saber o que é amar. Então é a experiência de amar que vai te ensinar a sentir amor. E a mesma coisa é em tudo, são as experiências que nos constroem. Eu tive uma outra de hotel que foi ótima, para a gente aprender a ter o sentimento de gratidão. Casamento do meu primo em Tocantins. Ele foi casar em... Agora eu me esqueci até o nome da cidade, gente. Daqui a pouco eu lembro o nome da cidade, Tocantins. Chegamos lá, ele falou, reservei o melhor hotel da cidade. Entramos, minha esposa, família. Quando nós entramos no quarto da minha cunhada, na hora que a gente abriu, era dor de cabeça instantânea. Eles pintaram o quarto e fecharam a porta. Se abria a porta, ai, fechava a porta e melhorava. Era instantâneo. Eu falei, não tem condição. Quando eu fui entrar no meu quarto, eu falei assim, não, mas esse quarto está em obra. Não, eu falei, esse quarto está em obra, a parede está aberta. Aí vamos trocar de quarto. Ele falou assim, ó, o único quarto que eu tenho para o senhor é a suíte presidencial. Aí eu falei, não, beleza. Aí, mas vou ter que cobrar mais caro. Eu falei assim, não, mas você vai cobrar mais caro de mim? Eu não tenho culpa se os seus quartos não estão adequados. Eu falei, não aceito, vou olhar outro hotel. Aí eu falei assim, vou olhar outro hotel. Beleza, aí nós fomos olhar os outros hotéis da cidade. Jesus amado. A gente entrou em cada hotel. Teve um que nós entramos assim, um quarto de casal, e o pessoal foi mostrar o quarto de casal. Quando abriu a janela, era um galinheiro. E as galinhas bicando a parede. Não está muito legal, porque o cheiro também não é agradável, né? Aí eu falei assim, gente, aquele era o melhor hotel. Aí minha esposa falou, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não, deixa comigo que a gente chega, a gente tem que aprender a lidar com as situações. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim para minha esposa, ó, não fala nada, faz cara de que está insatisfeita, fica assim com a cara fechadinha que eu vou resolver. Aí quando eu cheguei lá, aí a moça virou e falou assim, e aí? Não, decidimos, nós vamos embora. Embora nada, eu estava assim, eu vou ficar aqui pelo amor de Deus. Mas eu tinha que jogar para fazer a contraproposta. Eu falei assim, não, já decidimos que vamos embora. A moça, não, então tudo bem, eu faço o quarto presencial pelo preço do normal. Aí eu parei e fiz aquela cara, por dentro eu tava, graças a Deus, velho, imaginando as galinhas lá. Aí eu fiz aquela cara assim, ó, não, tudo bem, então eu vou aceitar para a gente poder ficar aqui. Aí fui ficar no quarto. Qual era a diferença do quarto presidencial para os demais? O tamanho do rodo para enxugar na hora de tomar banho. Meu rodo era grande, velho. De todo mundo era um rodo pequenininho, o meu era um grande. Eu falei, olha que legal, eu consigo enxugar o box, porque não tinha box. Era o chuveiro, um buraco,
Aí a água caía no banheiro, eu conseguia puxar toda a água com uma vez só. Aí eu falei, cara, que show. E eu fiquei tirando uma onda com a família. Meu rodo é maior que o seu, porque estou no quarto presencial. Fui ligar a televisão, tinham 3 canais. Um passava programa religioso, outro passava a Globo Chiada e o outro era um programa de ginástica japonês. Ficava um japonesinho fazendo ginástica. Aí minha esposa estava lá, de repente ela saindo do banheiro, eu tô lá. Aí, o que você está fazendo? Eu falei, tô aproveitando, estamos na suíte presidencial, vou aproveitar tudo da suíte. Estou lá fazendo ginástica lá com o pessoal na televisão. Aí você para e pensa, meu Deus do céu, mas o que foi isso que vocês viveram? Experiências. Experiências, porque a gente vai aprendendo que a gente não pode fechar todas as portas da nossa vida. A gente tem que aprender que nem tudo vem no nosso padrão e nem tudo é feito da maneira que nós esperamos. Então o que acontece? Esse equilíbrio para lidar com as coisas vai acontecendo à medida que nós vamos lidando com situações. Vou dar um outro exemplo. A gente tinha uma viagem para São Paulo e eu trabalhando no tribunal aqui no centro de Brasília, ali na Praça do Buriti, e eu decidi ir até Águas Claras, pegar a minha esposa para a gente ir para o aeroporto. Resultado, perdi o avião. Óbvio. Só uma pessoa insana vai pegar a EPTG no momento de rush e achar que vai chegar para pegar o avião. Cheguei lá, perdi o avião. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer, né? Perdi o avião. Aí eu cheguei no balcão e perguntei o valor da passagem. Quando a mulher falou o valor da passagem, eu falei, a primeira coisa que veio na cabeça, não tenho. E o hotel em São Paulo já estava pago. Meus pais já estavam lá me esperando. Eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Eu falei, meu Deus, vou ter que dividir isso aqui, gente. Perdi, aí eu fiquei assim, sabe, naquele negócio, minha esposa virou e falou assim, amor, você resolve o fenômeno, eu vou resolver o espiritual. Ela sentou e começou a ler a Suta Sagrada. Falou assim, ó, eu vou ficar em tranquilidade, vou só resolver. E eu fiquei pensando, e conversei com um, conversei com o outro, e nada. Aí a moça que já estava me atendendo, já sabia de toda a minha saga. Aí eu falei assim, então eu vou lá conversar com ela, vou pagar as passagens, não tenho o que fazer. Aí eu peguei na fila, o cara chegou na minha frente, me cortou e entrou para falar com a moça. Aí eu parei assim, você já não está feliz, você já perdeu o voo, você já vai gastar 4 vezes mais para pagar a passagem de avião que você tinha comprado com milhas. Aí você olha assim, Aí nessa gente, olha o que a gente aprende? Agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu tô lá na fila, muito obrigado. Eu olho, e tá minha esposa sorrindo e lendo. E eu lá, muito obrigado. Aí chegou uma outra moça, pode vir aqui, não precisa não, ela já me atendeu aqui, já está 2 horas conversando comigo, não, pode vir, não precisa não, ela, mas pode vir, não, obrigado, eu estou lá parado, e o cara enrolando, eu, já está esperando mesmo, deixa eu conversar com você. E fui contar toda a história para a moça, na hora que eu estou contando lá para ela, aliás, eu cheguei para ela e falei assim, então 2 passagens para São Paulo. Ela, também, 2 passagens para São Paulo, começou a emitir, carteira de identidade, né, tá emitindo lá. Aí eu virei para ela, aí me deu vontade de falar, é porque eu perdi o voo, precisava desabafar com alguém, né? Aí eu perdi o voo, ela, sério, o senhor perdeu o voo? Eu falei, perdi o voo, ela, mas foi agora? Eu falei, sim, agora. E a moça falou que eu tenho que emitir outra passagem. Mas emitir outra passagem por quê? Porque eu comprei com milhas, ela. E daí? Aí eu, e daí o quê? Ela, não, vou transferir sua passagem aqui agora. Deixa eu dar, seu localizador. Na hora que ela pegou, pronto, transferido o voo, R$50. Eu, R$50? Moça, eu ia pagar mais de R$3.000. R$50? Ela, R$50. Eu, moça, eu posso te dar um abraço? Aí ela, pode, me dá um abraço aqui, você me salvou. Aí eu cheguei, amor, consegui a passagem de R$50. Ela, eu sabia. Estava tudo tranquilo. Isso é o quê? Experiência. Aí quando você chega nos lugares, você vai aprendendo a falar, você vai aprendendo a se comunicar, você vai entendendo. Então o que acontece? À medida que você vai recebendo as experiências de maneira muito mais harmônica, as coisas, você consegue tirar boas situações disso daí. Então o que acontece? O controle emocional, ele não é feito no livro. O controle emocional, ele é feito na experiência. Então quando você falha numa entrevista de emprego, quando você falha na hora que você está conversando, quando você erra na hora que você conversa com seus familiares, isso tudo vai lhe trazendo experiência. Então o que acontece? Uma vez eu sentei com um promotor com anos de experiência, muito mais experiente do que eu, e eu perguntei assim para ele já para aposentar, ele virou para mim e falou assim, doutor, o que eu me arrependo são das coisas que eu não tive
calma para resolver. Tudo vai se ajeitando na vida, a gente só precisa ter um pouco de calma. Então, o que acontece, gente? As experiências, elas são fundamentais. E como é que a gente enxerga que as experiências são fundamentais? Quando a gente compreende que nós somos filhos de Deus. Gente, a nossa experiência é que vai nos levar ao aprendizado. Então, olha só, hoje em dia as pessoas querem trabalhar na empresa e ela já quer ir ao máximo, rápido, sem passar por experiências. Você só consegue ser um bom chefe se um dia você aprender a ser um bom subordinado, porque quem aprende a obedecer entende o outro lado quando é mandar. Mas as pessoas querem mandar porque elas estão com o emocional delas. Eu quero trabalhar para mim mesmo, eu quero ser chefe de mim mesmo, eu sou empreendedor. Na verdade, não é empreendedor, na verdade você está fugindo de experiências, porque empreender é diferente. Empreender é um talento, é uma capacidade de você juntar pessoas e construir algo. Tem pessoas que são incapazes de conversar e acreditam que são empreendedores. Não são. Construir tecnologia, construir material humano, construir competências é algo que demanda trabalho. E as pessoas acham que simplesmente que elas tomaram a decisão de que serei empreendedora, ela vai pular as etapas da vida. As etapas da vida não tem como. Eu falo, hoje, aquilo que eu acreditava que eu era bom, eu percebi que não sou, que eu preciso fazer. Eu tenho 12 anos de magistratura, tem 12 anos que eu sou juiz. Hoje que eu começo a entender o que eu estou fazendo. Porque são as experiências. São as experiências, como você vai lidando com o humano, você vai lidando com as pessoas, com a dor alheia. É a dor todo dia sendo vivida. É isso que vai me moldando para permitir que eu compreenda o que eu posso fazer para ajudar. Não é porque eu passei numa prova. A prova mediu isso. A vida me mede aqui. Se eu junto um e o outro, eu consigo ter equilíbrio para caminhar. É por isso que você não pode ter medo de fracassar. Você não pode ter medo de errar. Você não pode ter medo de cair. O seu medo não deve ser de cair. O seu medo deve ser de você não se levantar. Porque aí você não vai estar aprendendo a lição. É aí que você não vai estar se construindo. A gente se torna forte quando a gente passa pelas situações. Eu lembro que quando eu tomei meu primeiro fora da vida, eu cheguei chorando, meu colega virou para mim e falou assim, se prepare, esse é o primeiro de muitos. E é mais pura verdade. Aí de tanta gente tomar fora e tomar toco, a gente começa a ficar esperto. E a gente começa a aprender com experiência. E a gente descobre que para chegar numa pessoa, você não pode vir com aquelas cantadas horrorosas que não vai dar sucesso. Só consegue com aquelas cantadas horrorosas ou se já está interessado ou porque você é muito bonito. Porque se você não tiver esses elementos, você precisa desenvolver outras coisas. E aí você vai, por exemplo, a capacidade de falar em público não foi desenvolvida simplesmente porque eu estudei alguma coisa. Ela veio das experiências que eu já passei, das falhas que eu cometi, dos erros que vieram. E a soma disso tudo é que constrói a experiência de hoje eu conseguir chegar e ter equilíbrio para lidar com falas difíceis e muitas vezes com públicos que não são os públicos dos mais agradáveis. Eu conto para vocês que eu chego nos lugares às vezes e falo boa noite, ninguém me cumprimenta. Você está num salão com 200 pessoas, ninguém fala, todo mundo olha para sua cara, e... Você vai às vezes falar com as pessoas olham para você e falam assim, você não sabe nada, você é novinho, eu adoro ouvir você é novinho. Você é novinho, você não sabe nada. Eu falo, tá bom. Só que a vida não é medida pela ordem cronológica da vida. Porque senão, todas as pessoas idosas eram sábias. E não é isso que a gente vê. Porque o que vai te construir dentro da sabedoria não é apenas os anos que se passam, mas as experiências que são vivenciadas. Equilíbrio emocional vem quando você começa a entender que as suas experiências lhe são necessárias para construir calma, para você segurar a sua ansiedade. Por que hoje em dia o universo todo está vivendo ansiedade? Porque todo mundo está preocupado com o futuro. E estão esquecendo do principal, que é viver o presente. Eu estou preocupado com o que vai acontecer comigo há 10 anos, mas eu estou esquecendo de me desenvolver agora. Se você se desenvolve agora e aprende agora, gente, se preocupa não que nos 10 anos você vai estar resolvido. O problema é que, qual é a ideia que a gente quer ter? Aos 30 anos eu quero ter conforto. Aos 30 anos eu quero ter prazer. Aos 25 anos eu já não quero mais trabalhar. Qual é o sonho de todo mundo? Parar de trabalhar. Eu peço a Deus que eu nunca pare de trabalhar, porque se eu parar de trabalhar eu vou parar de ter experiências.
E se eu parar de ter experiências, eu paro de crescer. Eu não quero parar de trabalhar. Eu quero é poder trabalhar cada vez mais para beneficiar os outros. E com o passar do tempo, esse trabalho remunerado ele vai tornando-se cada vez mais um trabalho filantrópico, um trabalho de dedicação, porque você começa a perceber que são as experiências que te constroem. Obrigado. Então, entendam, para a gente fechar que o meu tempo já estourou, viver é a academia, é o aprendizado. A emoção, ela é construída. Ah, preletor, eu me apaixonei, meu coração não foi correspondido, estou sofrendo muito. Vai acontecer. Da mesma maneira que, por exemplo, nós vamos perder entes queridos, gente. Ninguém nunca é preparado para um funeral. Ninguém nunca é. Eu vim na minha vida sendo treinado. Festa de criança, depois festa de 15 anos, depois festa de casamento. Eu estou numa fase que eu estou começando a ir para muito funeral. E faz parte, gente. Porque antes era todo mundo fazendo 15 anos, depois todo mundo casando. Agora meus amigos estão tudo com filho. Só que tem os pais dos meus amigos, os tios dos meus amigos. Eu estou começando a ir muito para funeral. E você começa a perceber que isso vai lhe dando experiência. Porque ninguém é pronto para se despedir de ninguém. Ninguém. Mas a experiência vai te mostrando que isso é uma coisa que nós vamos ter que viver. A mesma coisa é em tudo. São nas vivências que nós aprendemos, é no aprendizado que vem a força, é na força que a gente tem o equilíbrio e é no equilíbrio que a gente constrói o ser humano. É no equilíbrio que constrói o ser humano. Não tenho medo de sentir, não tenho medo de falhar. Preletor, o que eu faço? Chora, gente. Chora o que tem que chorar, ué. Qual o problema? Não, eu não choro. Chora. Porque falhar faz parte. O que não pode é não aprender com as falhas. É esse que está o ruim, é esse que está o problema. Porque nós falhamos exatamente para aprender. São nos inúmeros erros que construímos o acerto do futuro. Então nós somos feitos, gente, das nossas falhas. E não da falsa pretensão de que eu não erro e eu sou perfeito. Não é isso que é feita a vida. Ok, gente? Então, na consciência de que nós somos filhos de Deus, vem o entendimento de que nós vivemos as experiências para o nosso aprendizado. E para viver a consciência de filho de Deus, nada melhor do que a nossa meditação. Vamos então meditar, gente? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração. Você em casa também, sentando na ponta da cadeira, calcanhares levantados, mãos justapostas, formando um triângulo equilátero para que você não force os seus ombros. Semblante feliz, porque nós vamos agora encontrar Deus. Lembrando, todas as vezes que você achar que a mente fenomênica não é capaz, busque o refúgio na mente de Deus. A meditação Shinsokan é para nós entrarmos em contato com a mente de Deus. E na mente de Deus buscarmos exatamente todo o equilíbrio necessário para aquela ação. Ficamos calmos quando nós estamos sentindo que estamos orientados por Deus e que as experiências vêm e que nós temos todas as condições de vivê-las de maneira construtiva. Então, todas as vezes que você sentir que você está sendo oprimido pelas situações da vida, fique em posição de oração, respire profundamente e faça um Shinsokan, visualizando que a vida de Deus está no seu interior. Olhos fechados, respiração lenta e profunda, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus.
É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Agora, por alguns instantes, vamos visualizar a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus envolvendo todo o nosso ser. Estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira, onde só existe o bem, onde só existe Deus. Deus nos conforta, Deus nos acolhe. Deus e eu somos uma só vida. Eu vivo na vida de Deus e a vida de Deus vive na minha vida. Com esse pensamento, vamos entendendo que estamos aqui agora para aprender e para viver a vida de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar em pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se. Deixa eu trazer aqui o quadro rapidamente para o nosso dever de casa. Vou botar aqui rapidinho o nosso dever de casa, que são os exercícios que nós fazemos todos os dias, para que possamos sempre manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Vamos lá, gente. O primeiro é a nossa meditação Shinsokan. Fundamental, gente. A meditação ela é fundamental. Ah, eu quero fazer a meditação. Se não consegue, acompanhe o vídeo que tem no canal do YouTube da Meditação Shinsokan. Lá nós temos do tempo de 7 minutos até 45 minutos em que nós podemos fazer a meditação Shinsokan guiada. Vai me acompanhando lá, vai fazendo a meditação Shinsokan sem falta. Segundo, vamos repetir a seguinte frase, né? Ou frases. Deixa eu aqui apagar rapidinho. Aqui, gente. Sou calmo, tranquilo e equilibrado, pois sou filho de Deus. Sou calmo, tranquilo e equilibrado, pois sou filho de Deus. Sou calma, tranquila e equilibrada, pois sou filho de Deus. Isso aqui, gente, vai acalmando o seu coração, ajuda muito contra a ansiedade, porque vai fazendo com que a gente se sinta sempre envolto na vida de Deus. Você junta isso aqui com a meditação Shinsokan, você pode ter certeza que seu dia vai ser diferente. Faz pelo menos 50 vezes, gente. Repete isso aqui por dia, vai tomando banho, sabe? Vai se abraçando, vai recebendo esse elogio de forma carinhosa com você. Da mesma maneira que a gente elogia uma criança para extrair dela o potencial, se elogie também para você extrair de dentro de você o seu potencial. Repita isso daqui, receba com gratidão e pode ter certeza que o equilíbrio vem com as experiências. E as experiências bem vividas são pérolas na nossa vida. Quero abençoar a vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado, feliz semana e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, gente. Vivemos em tempos desafiadores, marcados por questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, que exigem nossa atenção e ação. Mas como podemos fazer a diferença? A Seitione nos ensina que todos somos filhos de Deus.
dotados de natureza divina e potencial infinito. O sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos lembra que ao nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, uma força infinita emerge dentro de nós. Essa força nos permite levar felicidade aos outros e também alcançar nossa própria felicidade. Na 38ª Convenção Nacional da Seicho-Rei do Brasil, exploraremos como a ação baseada na convicção de que somos filhos de Deus e como o amor e a dedicação ao próximo podem transformar o mundo. Abordaremos as 3 práticas religiosas importantes da Seicho-no-ie e entenderemos como são fundamentais em nossas vidas. Em um mundo que precisa de mudança, acreditamos que cada ação positiva, cada gesto de amor e dedicação ao próximo pode fazer a diferença. A força da ação está em cada um de nós. Quando reconhecemos e utilizamos nosso potencial infinito, podemos transformar não apenas as nossas próprias vidas, mas também da sociedade ao nosso redor. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e iluminação. Participe da 38ª Convenção Nacional da Seicho-Rei do Brasil e seja um agente de mudança. Vamos juntos construir um mundo melhor, baseado no amor mútuo e na cooperação. E esta é a sua oportunidade de descobrir e manifestar a força divina que existe em você. Não perca essa chance e faça parte desse grande dia. Nos encontraremos lá no dia 15 de setembro de 2024 para juntos explorarmos a força da ação e fazermos a diferença que o mundo precisa. Muito obrigado.